Top, tamo junto. Então, beleza. Lucas 10. Lembra que ele tinha escolhido, né, 12 apóstolos e agora ele vai escolher quantos? 72 discípulos. Aí há a possibilidade de Lucas estar entre eles. Isso não é certo. Mas há a possibilidade de Lucas estar entre eles. Então, depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e lugares que ele planejava visitar. Então aqui tem toda uma missão, né? Eles vão indo à frente, espalhando o evangelho antes de Jesus visitar essas cidades. Estas foram suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. Agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extra. E não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Agora Lucas 5. Lucas 10, 5, né? Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa. Olha de onde vem, né? Paz de Deus, irmão. Vendo aqui. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Esse é o top do evangelho, né? Você faz o bem, você recebe o bem fazendo o bem, né? Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhes oferecerem. Curem os enfermos e digam-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Que top, né? Eles eram tipo mini Jesus já, né? Isso que ainda Jesus não tinha nem ressuscitado e enviado o Espírito Santo. Mas, se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam: limpamos de nossos pés até o pó desta cidade em sinal de reprovação. E saibam disto, o reino de Deus chegou. Isso tinha muito significado para eles, né? Eles entendiam que quando o Messias viesse, é quando o reino de Deus ia chegar para eles, né? E alguns não recebiam a mensagem dessa forma, porque eles estavam esperando um Messias que não tinha nada a ver com Jesus, né? Um Messias general de guerra lá para combater Roma. Então, alguns não iam receber os discípulos bem. Outros, que tinham uma outra interpretação da Bíblia, né? E que iam ver os sinais de cura, iam receber o evangelho. E seguir esse caminho de conversão, né? O caminho de conversão do caminho, que vai além das regras, né? Daquelas 613 regras dos judeus. Vai uma questão do coração inteiro, toda a mente se converter ao caminho do Senhor. Eu lhes garanto que, no dia do juízo, até Sodoma será tratada com menor rigor que aquela cidade. Pois é, né? Imagina. É difícil. Eles tinham que se libertar da cultura lá. Eles não poderiam ficar ali achando que não veio do jeito que eu estava esperando o Messias, né? Com a cabecinha fechada. Então eu não vou receber. Pô, olha os sinais, né? Os milagres estão sendo feitos, né? Tudo mais, mas enfim. Nós, graças a Deus, nascemos depois aqui desse tempo e temos toda a revelação, né? Agora basta a gente mergulhar na palavra e converter nosso caminho cada dia, né? Ser transformado pela palavra. Que a aflição as espera, Corazim e Betsaida, porque se na cidade de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo Tiro e Sidom serão tratadas com menor rigor que vocês. Sim, que eu saiba, sim. Eles fazem isso, se rasga a roupa, joga cinzas na cabeça em sinal de vergonha. Ó. Tem eles aqui fazendo isso. Que coisa, né? Tem algum comentário aí, amor? Ó, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça.
Ah, que pena, né? É, eu acho isso tão triste. Geralmente os melhores não tem comentário. Aqui tem a imagem de um carinha fazendo isso. E qual que é essa cidade que ele tá falando? Betsaida? Deixa eu ver aqui, mapa, época de Jesus. Betsaida e Corazim, né? Ó, Betsaida e Corazim. Ele, ai de vocês, essas duas cidades, né? Porque ele veio aqui, a gente tinha lido aí nos últimos capítulos e feito um monte de milagres. Aí ele, poxa, se Tiro e Sidom tivessem visto, né? No dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menor rigor do que vocês, né? Corazim e Betsaida, que viram Jesus ir até aí, né? E fazer milagres. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Caramba. E a gente, assim, de uma certa forma, a gente não viu, né, todos os milagres, mas, pô, a gente tem a revelação da palavra, né? A gente tem a evolução de toda uma civilização em cima de princípios judaico-cristãos, né? A gente tem muitas provas, né, pra gente poder ficar se voltando contra o evangelho e esquecendo dele. Ai de nós também, né? Graças a Deus estamos aqui buscando, viva, isso é top. Então ele disse aos discípulos: quem aceita a sua mensagem também me aceita, e quem os rejeita também me rejeita, e quem me rejeita também rejeita aquele que me enviou. Quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Amém, é pela autoridade de Jesus. Então ele lhes disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Amém. Vocês querem que abra Apocalipse? Ou continua aqui e deixa só como... Tá bom. Isso vocês entendem que vale pra gente ou era pra esses 72? Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Porque quando você se torna só. Porque a gente aqui vai ter luta, vai ter perseguição, vai ter tudo. Mas, cara, tá na Bíblia, né? Entendeu? Assim, assumir nossa posição, é saúde plena, entendeu? A gente não tem que ir atrás da bênção. A gente anda na bênção, entendeu? São essas coisas que a gente tem que assumir mesmo a nossa posição de filho de Deus. Quem a gente é? A gente é filho de Deus. Nosso pai é dono de tudo, entendeu? Então, assim, qualquer coisa, ele vai estar com a gente todos os dias, entendeu? Esse negócio de a gente ficar reclamando, chorando, eu sei que é difícil, entendeu? Mas a gente tem que ter a nossa posição. E olha que a gente está ainda bem tranquilo. Tem país aí que o cristão é perseguido mesmo, entendeu? Que a coisa é bem punk mesmo, entendeu? É. A gente é bem tranquilo, temos que aproveitar, né? E ir pra cima. É verdade. Bem, aí ele continua no 20. Mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrem-se porque seus nomes estão registrados no céu. No nível 2. Esse é apenas o nível 1. É, isso é que é top de saber, né? Pô, e o mundo, assim, a gente já desfruta de tantas coisas boas. Tem a praia aqui, é tão maravilhosa. Ontem a gente tava apreciando. Imagina o que tem na eternidade. Meu Deus, graças a Deus pela salvação. Só uma aspas. Não devemos nos alegrar pelos poderes espirituais que Deus nos concede, né? Porque tem gente que pode se gabar disso, né? Ah, porque eu profetizo, porque eu isso, porque eu aquilo, né? Tá bem claro que não é legal fazer isso. É ferramenta, né? E ser usado não é necessariamente ser aprovado, né? A Exatamente. mula foi Mas, usada. Uhum. mas eu entendo que Deus usa para poder até chegar a algumas pessoas. Aí quando chegar no grande dia, ele vai falar, né? Eu não te conheço, apartai-vos de mim, porque tu usaste meu nome. Porque a unção, ela revela quem a gente é, entendeu? Então, assim, Deus só pode usar você se você não usa como é que você fala a Deus, né? Mas às vezes Deus Hum, até permite, eu entendo assim, porque ele quer chegar àquela pessoa, né? Então Deus deixa, né?
Deus é tão assim, amoroso, ele quer que todos se salvem, até aquela pessoa que a gente não gosta, não quer orar muito, entendeu? E tudo, mas ele quer que todos se salvem, entendeu? É. Então, assim, então ele permite isso, né? Como é que pode, né? É interessante isso, né? É, total. Uma vez o pastor falou uma coisa que ficou gravado para mim. Ele falou assim: Jesus ama aquela pessoa que você não gosta, que talvez te maltrate, te trate mal, você dá bom dia, não responde, mas Jesus ama essa pessoa também. Então a gente tem que amá-la também. Então aquilo ficou marcado. Então eu sempre lembro disso quando vem um pensamentozinho que não devo ter. Todos são filhos, né? Só que uns estão lá longe, causando aí, tipo o filho pródigo. Mas, pô, se ele vier de volta pra casa, né? Pô, é festa. É tudo criação, né? Então estamos aqui para ajudar o nosso pai a trazer toda a parte da criação para ele, né? Aí vamos fazer nossa parte e ver o que que dá. Que ele nos use. Agora, ser usado, né, é sinal de ser aprovado. Então, a grande alegria é por ser aprovado, né? E que os irmãos também, todo mundo seja aprovado aí, toda criação à nossa volta. Incluindo nós, né? Vamos para cima. Naquele momento, Jesus foi tomado da alegria do Espírito Santo e disse: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas dos que se consideram sábios e inteligentes e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Isso é muito bom, graças a Deus é nesse formato, né? Não é uma coisa pro culto inteligentão que entende dos dados pra falar, eu consegui provar a existência de Deus. Cara, é pra quem se entrega, né? Que bom que é assim. Pra todos nós, basta a gente não ser orgulhoso, a gente ser humilde e correr atrás da verdade. Meu pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o filho a não ser o pai. E ninguém conhece verdadeiramente o pai a não ser o filho. E aqueles a quem o filho escolhe revelá-lo. Então, em particular, ele se voltou para os discípulos e disse: Felizes os olhos que veem o que vocês viram. Eu lhes digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Que bom que hoje em dia existe a Bíblia pra gente ler e o The Chosen pra gente assistir. Que ajuda a gente a entender um pouquinho dessa parada toda que esses caras viveram. Muito bom. Isso aí ajuda a gente a ter uma noção, né, do que aconteceu. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta. Os caras eram terríveis, né? Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? Opa, voltou com outra. O homem respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Caramba, ele já tinha ouvido Jesus falando? Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem ele era um fariseu, né? Então ele conhecia bem a lei. Deuteronômio, né? O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhes tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Vamos ver onde é Jerusalém a Jericó? Tum, tum. Tá aqui Jerusalém, né? Jerusalém. E onde fica Jericó? Dá pra ver aí, gente? Eu não tô vendo ainda, não. Dá, Aqui. ali em cima. Descia? Porque Jerusalém é uma cidade alta, né? Aí ele descia. Porque aqui tá indo pro norte, né? Parece que tá subindo, mas aqui é uma cidade alta. Então descendo pra Jericó. Beleza. Aí o que acontece? Atacam esse homem. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou pro outro lado da estrada. Né? Viu o cara ali jogado e falou, que isso, essa pessoa aí, estranha, né?
Aí toda maltrapilha, porque tinha sido atacado, né? Em vez de ajudar, foi embora. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então um era um sacerdote, o outro era um levita. Pra mim eles eram a mesma coisa. Não. Eles não podiam tocar no corpo, né? Porque aí eles ficavam impuros. Ah, é, eu lembro disso. Era um ritual, né? Uhum. Então, e levita e sacerdote não é o mesmo porque os sacerdotes são da descendência de Arão e levita é todo mundo da descendência de Levi? Não sei. Isso mesmo. O sacerdote é descendente de Arão e os levitas eram da tribo de Levi. Tá, então vai um pouco além, né? Um pouco maior. Todos serviam de uma certa forma ali e os sacerdotes eram os que faziam os rituais, né? Então veio um samaritano e ao ver o homem teve compaixão dele. Lembra essa parada? Compaixão? Compaixão e pena. Compaixão, ele ia fazer para poder mudar a situação do cara. De repente, os outros tiveram pena, mas não fizeram nada para poder mudar. Jesus sente compaixão. Ele quer que a gente mude, não é isso? Passar para poder mudar. Tá vendo o samaritano? Ele sentiu compaixão. Nossa, total. Total, é isso que eu Aí o preciso. samaritano que muda tudo, né? Dá uma reviravolta na história. E o samaritano era um cara com rivalidade com os judeus, né? Do tipo cultural. Tipo Eles quem? sediavam. Ucrânia e a Rússia hoje. Né? Sei lá, quem mais a gente pode comparar? Israel e Palestina. Palmeirense e corintiano. Só que o nível é mais hard. Fla-Flu. Vasco e Flamengo. É. Só que o nível é bem hard. Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro. Exatamente. Polícia e bandido, alguma coisa assim. O seu áudio tá mutado, tá, Suelen? Caso você tenha falado alguma coisa. Ainda não. Pronto, acho Agora saiu? que agora saiu. Não, eu falei Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco. Só que o nível bem hard, né? Flamengo e Vasco no estádio, né? Dentro do estádio. Na É saída o do que a gente, estádio. como a Elisa falou agora, né, gente? Só uma colocação. É que a gente está vivendo hoje, né? A gente precisa realmente, já que falou, ter compaixão. Eu pelo menos penso assim, sabe, a gente tem que ter compaixão das pessoas, do meu próximo, como falou aí na palavra. Se a sua dor não for a minha dor, que evangelho é esse que eu vivo, sabe? É verdade. Tá bem difícil. Cara, essa eu acho a melhor mentalidade a gente aplicar pra gente. Porque Com senão fica uma certeza. história lá distante, né? Bonita. Pô, e a gente, como que faz isso? É Lula e Bolsonaro. Exatamente. Difícil. Uhum. Top. Então veio um samaritano e ao ver o homem teve compaixão dele. Como a Jaque diz, compaixão gera ação. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Pô, preciso muito ser assim, meu. É muito fácil pra mim ter pena. Agir em cima. Nossa, e eu, Daniel? Eu sou assim, cara. Você é assim ou você precisa ser assim? Não, de quê? De ter Tipo, em pena, de prática. coração mole? É. Não, eu tento não ser, mas eu sou. Ah, isso é bom ter a pena. Mas aí precisa ir além e Complicado. gerar ação, né? É, Eu fico mais na pena. Às vezes a gente ajuda, né, amor? Troca uma ideia, dá uma esmolinha, mas, pô, difícil, mano. Bem, depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. O cara não mede, né? As finanças, ele vai pra cima. Pô, eu sou tão problemático, cara. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Só uma aspas, que moeda de prata
e cada moeda de prata era referente a um denário, e um denário era um dia inteiro de trabalho. Caramba. Então, ele deu o equivalente a 2 dias, né, para cuidar do rapaz. E ainda falou, pô, precisando de mais, né? Pode pôr na minha conta. Vamos, galera, vamos fazer o mesmo, tamo junto. Vamos nos planejar nesse sentido também, se estiverem de ideia, né? A gente quis no Dia das Crianças fazer um negócio, acabamos não fazendo, precisamos ir pra cima. É que a gente pensou muito em cima da hora, né? Evangelho de ação, né? Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram ao povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mandando em Jesus. Legal. Só uma aspas, né? A Marta, ela estava fazendo algo que já era esperado das mulheres. Aquilo era comum, né? Ser bem hospitaleiro, né? E aí por isso que ela ficou tão inquieta que Maria não estava fazendo o que era esperado que fizesse, né? Quebrou a tradição, né? Precisamos quebrar a tradição, galera. Exatamente. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Que Jesus espera da gente, né, cara? Quando ele vem, a gente tem que parar as coisas mesmo. É aquilo que eu falo, tempo de qualidade e reverência, né? Ele quer mesmo, quando ele vem, ele quer isso. É o que o pastor falou ontem. Se tu tem 20 minutos, são 20 minutos intensos, cai pra dentro. Se são 10 minutos, é 10 intenso, entendeu? E quando tiver, e assim, e tem que ter isso mesmo. Jesus não quer esse negócio de a gente ficar, entendeu? É parar mesmo, poder estar com o nosso Pai, estar com Ele, entendeu? Estar conectado com Ele, e a glória vem, entendeu? E Ele vem mesmo, e Ele vem com força, né? Nossa, tamo aqui, né, galera? Tamo aqui, isso já é um bom passo. Um bom começo, né? 6 horas da manhã, buscando a face dele. Olha isso, a presença, palavra. Quem Primícia, diria, né? meu Deus. É verdade. Eu tô admirada comigo, gente. Obrigada, tá, Jaque? Pô, Pelo bom convite. demais. E isso, a Parabéns gente pela está sua aqui para decisão. poder se ajudar na caminhada, entendeu? Na caminhada é isso mesmo, entendeu? Lá na eternidade a gente vai ser muito bom, tá? Com todo mundo, com os amigos, entendeu? Muitas surpresas vamos ter lá, muitas surpresas. Com certeza. Ai, É vamos. melhor sermos 2 do que 1, né? Pô, Não, Fala, né? assim, Ele fala aí dos 72 discípulos, que eles iam, separavam o quê? De 2 a 2, né? Quer dizer, iam 2 porque um ia ajudando o outro, né? Quando esmorece, né? Um devia dar força pro outro, né? total. Exatamente. chega, puxa o outro, vem aqui, vamos ali, o que está acontecendo? Vamos guerrear. E o que me marcou aí nessa passagem aí de Lucas, né, 10, falando também, além dos 72, é isso, né? A gente tem poder para pisar escorpiões, né? Como é que é? Volta aqui em cima, ô Daniel. Escorpião e cobra. O 19. Escorpião, Um pouquinho. 19, né? Nós temos poder e a gente tem que, como você falou, né? Às vezes vem algumas coisas, né, para tentar paralisar a gente, e a gente tem que Oh, entender, glória a Deus. meditar que a gente tem poder, né? Sobre Eu todo o poder lhes do dei inimigo. autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, que não tem encantamento, não tem, sabe? É Senhor, sabe? É declarar mesmo no mundo espiritual, entendeu? Total. É isso. Não Me tem marcou muito macumba, não foi tem nada que pare. Amém. uma coisa que me marcou muito também foi ninguém conhece ao Pai se não conhecer o Filho, né? Ele fala também em Lucas aí, né? Que nós temos que conhecer o Filho, né? É o Filho que vai nos conectar
ao Pai, né? Sabe? Entendeu? Sim. É por isso que ele veio para nos tirar daquela mente caída de Adão, né? Porque quando Adão, como é que se fala, pecou, tirou isso tudo, como é que se fala, pra gente estava lá perdido, entendeu? Então quando Jesus veio e rasgou o véu, ele veio para isso, para nos conectar de novo a como que era, né? Lá no Éden, né? Entendeu? Então, assim, é tão poderoso, porque tanto que a gente ainda está aqui, e quando a gente for para o céu, nós vamos receber um corpo incorruptível, né? Porque a gente tem nem noção do que é isso, né, cara? Entendeu? Então, assim, a gente não pode conhecer o Pai se não conhecer ele, né? Primeiro, né? Com certeza. Que a gente possa fazer como Marta, né? Escolher a melhor parte. E Uhum. não focar só, às vezes a gente foca muito em fazer, mas tempo com Deus mesmo, de estar ali com Ele, igual o pastor falou ontem, né? De Uhum. buscar a presença. Olha, outra confirmação, né? Tipo, ele falou ontem e agora a gente está lendo sobre isso. Fazer como Marta, de buscar a presença do nosso Pai, de estar ali perto dele, de ouvir o que ele tem para dizer para a gente, né? De colocar, né, o dia, Senhor, é isso aqui que eu tenho que fazer, esse passo que eu tenho que tomar, é essa faculdade que eu tenho que fazer, sabe? Trabalho, enfim, várias coisas, né? Porque às vezes a gente toma decisões daquilo sem a direção de Deus, né? E dá tudo errado. Nossa, foi Exatamente. exatamente isso que foi dito. Foi E a gente tem exatamente. algumas. Ele postou no. Eu vi ontem o Instagram dele, né? Ele postou que às vezes você. Ah, eu não lembro, não sei se vocês viram, que a pessoa fica rodando em círculo. Total. Viu isso que ele postou? Uhum. E não avança, e fica naquele círculo, né? Achei muito forte. Eu Exatamente. esqueci, depois eu mando para vocês. Achei bem forte. Eu sempre falo que é tipo igual um hamster, sabe? Aquele ratinho que fica naquele brinquedinho. Aí, às vezes a gente fica na hamsteragem, né? Por quê? Porque não pede para Deus, não pergunta para Deus, aí faz a nossa vontade, aí fica ali. Verdade. Eu tenho bastante coisa pra orar. Tem bastante coisa pra orar e decisões pra tomar, coisas pra seguir, pedir a direção de Deus, seguir buscando. Pô, foi bom demais, hein? Lucas 10 é bem poderoso. Foi muito bom, foi muito bom. Quem gostaria de orar então, pessoal, pra gente encerrar? Posso orar? Eu oro, então. Então pode orar, Jaque. Então, oro, então. Arrebentem. Vocês são demais. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, meu Pai, nessa manhã, Senhor. Muito obrigado pela sua palavra, meu Pai, que nos renova, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Nos dê força para continuar seguindo, meu Pai. Porque eu creio que, meu Pai, vai chegar ainda, meu Pai, muitas pessoas, elas vão poder ver isso, a maneira, meu Pai, que vai quebrar paradigmas, porque a gente lê a Bíblia tão tranquilamente, né, meu Pai? O Senhor vai nos revelando cada coisa, entendeu? Nosso jeito, nosso linguajar, tão tranquilo, meu Pai. E isso vai tocar, meu Pai. Então nos prepara para quando esse momento chegar, meu Pai. Amém. Porque eu creio que o que começou, talvez só para fortalecer um ou outro, ainda vai poder tocar vidas de multidões, Senhor, que nós viemos para isso. Somos embaixadores de Cristo, tá, meu Pai, na tua palavra é isso. A gente não é cidadão daqui, a gente é do céu, a nossa pátria é o céu, meu Pai. Nós somos, meu Pai, passando por uma experiência terrena, meu Pai, mas em breve a gente vai voltar para casa, Senhor. Então nos dê, meu Pai, realmente força para continuar, nos abençoa, Senhor, nos fortaleça, meu Pai, que possamos realmente assumir a nossa posição, meu Pai, em Ti, que somos filhos de Deus, nós somos eleitos em Ti, Senhor. E muito obrigado. Abençoa meus irmãos, abençoa o dia deles, a segunda-feira deles, meu Pai, que eles possam te consultar nos mínimos detalhes, meu Pai. Até nas vezes na roupa que vai vestir, a gente às vezes brinca, mas o Senhor gosta disso. E que possamos ter sempre, meu Pai, fazer na tua presença, na tua companhia, porque o Senhor está ali, Senhor, sempre nos aguardando e nos esperando. O Senhor não falta ao encontro, Senhor. A gente falta, chega atrasado, mas você está sempre ali esperando a gente, Senhor, para o nosso encontro, Senhor. Obrigado, Deus, Então, por muito isso. obrigado, meu Pai. Nos abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Ô, Foi. Glória, cadê a Elisa do manto?
Aê, A Elisa, Elisa. a Isa tá no ônibus. Bom trabalho pra ela, bom dia. Uma segunda-feira abençoada. Bom dia, Amém. gente. Boa semana pra vocês. Que não escutei, não ouvi. Repete. Amanhã vocês estão no mesmo horário? Mesmo horário. Todo dia, Todo todo dia. dia. Hoje não tem. Amanhã a gente tá junto, mesmo horário, mesmo canal. A gente vai passar o link lá. 6 horas, que é bom, porque a gente fala as coisas, já são as primícias já, entendeu? Depois a gente vai pro nosso dia já. Mesmo bate-canal. Entregar o nosso comecinho já pra Deus. Então, sermos como bom samaritano, né? Amando o nosso, em tese, inimigo aí, do nosso dia, da nossa semana. Escolher a melhor parte, igual Marta, que a gente fez hoje, graças a Deus. Estávamos aqui buscando a Jesus, né? Buscando a palavra. E Amém. lembrando que a gente, graças a Jesus, tem poder sobre o mal, né? E ele não pode tocar na gente. E que Jesus é esse caminho pro Pai. Então vamos buscar ele aí em oração. Vamos pra cima, semana top. As lutas que vierem, na verdade, são provações pra gente crescer. Então vamos enfrentar elas com o coração de Jesus. Somos todos discípulos dele. Tamo junto, galera. Amém. Deus abençoe Tamo vocês. Valeu, junto, gente. gente. Beijão. Beijo. Fica na paz.